Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje temos um convidado da Workcom, Fredrik Heinzens. Vamos tratar-nos por Fred. E Carlos. Hoje circunstancialmente, estou eu a moderar este podcast. Carlos Friaças. Portanto, o Fred tem um percurso na área da cibersegurança e a primeira pergunta, depois obviamente de agradecer a sua ter acedido ao nosso convite para fazer parte do nosso podcast, a minha primeira pergunta ia no sentido de como é que iniciou este percurso na área da cibersegurança e o que é que o levou no fundo a especializar-se neste domínio. Bom dia, Carlos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que me foi endereçado. Espero que possamos ter aqui uma conversa interessante, os dois. Por muito incrível que pareça, o meu percurso na cibersegurança começa com uma pergunta. E a pergunta foi: Are you up to the job? Okay? Isto foi uma pergunta que me foi feita na altura pelo nosso administrador Carlos Alves Duarte, quando me desafiou para montar e operacionalizar os serviços de SOC da Workcom. Eu lembro-me dessa pergunta hoje em dia com um sorriso, mas posso-te garantir que na altura, quando aceitei o desafio, foi com alguma renitência. No entanto, passada aquela fase inicial daquela azáfama, daquelas dores de barriga, das noites mal dormidas, do sentimento de frustração, acho que passada esta fase é que se inicia a minha relação amorosa, por assim dizer, com a cibersegurança. Ok. Foram tempos difíceis, mas eu acho que nunca mais encarei a cibersegurança como encaro neste momento. Aquilo que eu vejo a cibersegurança neste momento, primeiro como uma missão, no sentido de protegermos as organizações e protegermos os nossos clientes também. Não é? Vejo-a também como um puzzle, mas daqueles puzzles tipo em 3D muito complicados, estão sempre a aparecer novas peças e achamos que nunca vamos conseguir terminar. E aquilo que tentamos fazer é colocar as peças da melhor forma possível, no sentido de ter o melhor output possível. E vejo a cibersegurança principalmente como uma paixão, neste momento. Okay? E quais é que destacaria como principais marcos do seu percurso até assumir o atual cargo de Manager de Managed Services? Eu outro dia estive a fazer contas, já vou quase com 29 anos na área técnica. Eu diria que em termos de marcos falaria aqui de 3. Primeiro acho que tem a ver com o início da minha carreira profissional como técnico. Tive a oportunidade de trabalhar em regime de outsourcing numa instituição que na altura era considerada como, por muitos integradores também, como sendo uma escola, okay? Que na altura chamava-se Banco Comercial Português, né? onde tive a oportunidade de crescer bastante tecnicamente, mas principalmente aprender algo que acho que é importantíssimo hoje em dia, que foi a parte dos soft skills e a parte das relações interpessoais, dada a dimensão da organização, a dimensão dos projetos, e acho que quem participou nessa altura vai se rever nisto. Eu acho que o BCP na altura fez uma coisa extraordinária, foi que nós éramos uma equipa de vários integradores, ou seja, concorrentes cá fora, mas o que eles conseguiram fazer efetivamente lá dentro foi que éramos a mesma equipa, todos a trabalhar no mesmo sentido. E aquilo que eu trago dessa altura, além de me relembrar efetivamente de um momento extraordinário da minha carreira profissional, trago amigos ainda, tanto da parte de integradores, trago conhecimento que me acompanhou ao longo da minha carreira e basicamente é isso. Portanto, o primeiro marco claramente é este. O segundo foi há cerca de 19 anos, quando aceitei o meu primeiro cargo de chefia. E foi aí que aprendi que gerir tecnologia é complexo, mas gerir pessoas ainda é mais desafiante. E o terceiro, basicamente, foi a relação amorosa que eu tenho com a cibersegurança neste momento, que eu falei há pouco na outra pergunta. Uhum. Saltando para os desafios, quais é que são, na sua opinião, os maiores desafios de cibersegurança para as organizações que atualmente operam em ambientes multi-cloud? Eu acho que essa
A resposta a essa pergunta dava pano para mangas. Portanto, vamos tentar aqui simplificar aqui um bocadinho as coisas. Vou tentar simplificar isto em 4 palavras. Ver, controlar, proteger e comunicar. Ok? Ver o porquê. E isto é transversal a tudo o que é cibersegurança. Temos que conhecer aquilo que temos dentro de casa para conseguir proteger. Se não soubermos aquilo que nós temos, se não tivermos visibilidade sobre os assets que nós temos, não conseguimos proteger ou é muito difícil proteger de uma forma eficiente. O controlar aqui, queria mais me focar no aspecto, principalmente, que é muito importante em ambientes multi-cloud, que é no aspecto dos acessos. Okay? Portanto, a importância de conseguirmos saber quem é que acedeu, quando é que acedeu, ao que é que acedeu e o que é que fez lá dentro. Okay? E o terceiro, basicamente, é, tendo o know-how que nós temos, é aplicar os controles de acordo com as necessidades do negócio. Portanto, estamos a falar aqui das firewalls da vida, estamos a falar de onde é que temos que aplicar backups, é necessário encriptação em repouso ou encriptação em trânsito e afins. E o mais importante, principalmente em ambiente em multi-cloud, é tu conseguires ter estas 3 componentes num single pane of glass, para facilitar a gestão. O último ponto, comunicar, é basicamente, para isto ser eficaz, tem que haver uma política que define isto tudo. E o desafio neste tipo de políticas é, dentro da complexidade, tentar simplificar ao máximo esta política para que ela seja útil. E é importantíssimo também é o envolvimento, depois daí o comunicar, o envolvimento da gestão de topo para a comunicação desta política a todos os membros da organização. Portanto, diria que muito resumidamente, para um tema que é muito mais complexo do que isto, portanto, resumiria isto com estas 4 palavras que acabei de falar. Muito obrigado. A inteligência artificial tem vindo a ganhar relevância nas operações de cibersegurança. De que forma é que está o WorkCom a integrar a inteligência artificial nos seus serviços? Ou ainda é um tema bastante... Não, já utilizamos há bastante tempo. Nós, inclusive, dentro da WorkCom, temos criado uma comissão para a adoção de inteligência artificial dentro da organização. Temos isto criado há sensivelmente 1 ano, mas dentro dos nossos serviços, posso dizer que já há mais 2 anos que utilizamos. Portanto, e utilizamos isto onde? Primeira parte, que é a mais óbvia, é hoje em dia todas as plataformas que nós utilizamos já têm uma componente de inteligência artificial lá dentro. Portanto, machine learning já é utilizado há bastante tempo, mas agora praticamente todas elas têm um módulo ou uma componente de AI generativa. Portanto, e o que nós fazemos é alavancar ao máximo estas funcionalidades no sentido de melhorar os serviços. Portanto, isso é a primeira componente. A segunda componente, que é a tal que já utilizamos há mais de 2 anos, eu não sei se concordas, mas eu em toda a minha carreira profissional nunca encontrei um técnico ou um analista que gostasse de fazer relatórios ou que gostasse de fazer documentação. Okay. E eu incluo-me nesse lote, sem dúvida alguma. Portanto, o que é que nós já temos? Criámos GPTs customizados, de acordo com o tipo de relatório e o tipo de serviço que nós entregamos, no sentido de auxiliar os analistas na elaboração desses relatórios. Obviamente não é feito de uma forma automática, porque os inputs, ou seja, o sumo daquilo que está lá dentro, é colocado pelos analistas, mas pronto, aquilo basicamente dá-nos um output muito mais correto, muito mais rápido, logo temos muito mais eficiência no serviço. A nível do terceiro ponto, que é muito importante também, é a utilização do AI para acelerar o desenvolvimento dos nossos analistas. Exemplos práticos que nós temos com isto, analistas mais júniores, não é? Que tenham necessidade às vezes de fazer um script para fazer uma query qualquer, quando estão à procura de alguma coisa, não o conseguiam fazer, e aquilo que nós vemos hoje em dia é que já têm a capacidade de fazer alguma coisa, ou seja, o trabalho que normalmente deveriam de passar para uma segunda linha já vem muito mais trabalhado, logo com uma poupança de tempo, mais eficiência e uma aprendizagem muito mais rápida, ou seja, a curva de aprendizagem é menos difícil para estes recursos mais júniores. E importantíssimo também, não menos importante, é dizer que isto é tudo feito de forma segura, porque a segurança também existe na adoção e na utilização de inteligência artificial. Portanto, tudo o que nós fazemos na WorkCom é feito com plataformas pagas, portanto, com subscrição, que em princípio, não é? Pelo menos é o que eles dizem, garante... Fica sempre essa desconfiança, Fica sempre essa desconfiança, mas pronto, é assim, se nós não podemos utilizar dados com inteligência artificial hoje em dia, qual é a maior vantagem que nós conseguimos retirar daquilo, não é? Se é só para fazer buscas ou se é só para fazer Google, portanto eu tenho que acreditar que essas organizações têm as certificações, os SOC 2, as 27001 e afins, e que garantem que os dados que eu lá coloco são meus e que não são utilizados para treinar um modelo global. Pelo menos é o que está lá escrito.
No fundo, há aqui uma funcionalidade de technical writer que facilita a vida aos analistas e aos técnicos. Bastante. Como é que se pode alcançar um equilíbrio entre a agilidade do negócio e, portanto, vendo pelos vários clientes que a WarpCom tem e a necessidade de uma segurança robusta, especialmente nestes ambientes híbridos e de multi-cloud? Eu responderia a essa pergunta com a resposta àquela pergunta essencial em cibersegurança, que é: como é que nós conseguimos proteger sem bloquear? Os tipos da segurança são sempre aqueles gajos quando alguma coisa não funciona, lá foram os gajos da segurança que fecharam aqui a porta outra vez. Eu acho que não há uma fórmula mágica para isto, muito honestamente. Aquilo que acho que funciona melhor é nós aqui envolvermos o negócio para assuntos ou para as decisões da cibersegurança, desde o seu início. Portanto, temos que acabar, e eu acho que é um erro tremendo, encarar a cibersegurança de uma forma isolada, ou seja, ser dos tipos da segurança ou dos tipos do IT e afins. Não é? Eu posso dar-te o exemplo, nós na WarpCom não temos um CISO, ou seja, não temos a persona do CISO, mas temos uma comissão da segurança da informação, que é constituída por, obviamente, o core são pessoas mais técnicas, mais na área da segurança, mas temos colaboradores de todas as áreas da empresa, da área financeira, dos recursos humanos e afins. E o que é que isto facilita? Porque, primeiro, pessoas que não trabalham nesta área a perceberem-se quais são as dificuldades e quais são os riscos de não ser adotada a cibersegurança. Portanto, é muito mais fácil alguém que já conhece isto reagir de forma diferente quando vem perguntar a dizer: temos uma aplicação nova, é necessário abrir uma porta, e recebem a resposta que não. Porque nós o que vamos dizer é: há uma forma rápida de nós fazermos isto, mas o que pode acontecer é que amanhã isto pode deixar de funcionar porque deixamos aqui uma porta aberta. E no fundo é uma abordagem mais 360, com o envolvimento de todos e no fundo com um maior grau de responsabilização exatamente, é isso mesmo. De todos. Mais uma vez, isto não é uma fórmula mágica, mas eu acho que é a forma melhor é de envolver as partes interessadas efetivamente naquilo que é a segurança. Uhum. E dada a vossa experiência com os diversos clientes, como é que antecipam a evolução das ameaças cibernéticas nos próximos 2 a 3 anos? Enquanto país, achas que estamos preparados para estas novas ameaças? Eu vou-te ser muito sincero. Há muita gente aí que gosta de dizer que isto agora com a AI vem o papão, isto vai mudar tudo. Eu não acredito que em termos de táticas, técnicas e procedimentos haja grandes alterações. Vão haver certamente, a nível de, se calhar, alguns procedimentos, mas eu acho que o risco maior, agora com a parte da inteligência artificial, é que muitas mais pessoas vão ter acesso a fazer o mal, por assim dizer. Quando tu antigamente tinhas alguém, um atacante, tinha que ter um background técnico muito, muito grande. Hoje em dia, com a AI generativa, pese embora o facto de dizerem que vais planear um ataque, ele não te vai responder, há formas de ludibriar o modelo e de obter essa já informação. demasiadamente bem conhecidas. Exatamente. Portanto, aqui, eu acho que o risco vai ser esse. O risco é que tu vais ter mais ameaças e mais ataque fruto desta capacidade. Mas acho que também nós temos que ver isto no prisma também de quem defende, porque eu acho que, eu sou-te sincero, eu acho que a função de um analista de SOC a curto prazo, e digo 1 ano ou 2, vai mudar bastante. Não é por nada que nós ali dentro da WarpCom, um dos requisitos que eu tenho quando contratamos alguém é que tem que saber fazer desenvolvimento, porque eu tenho quase a certeza que o analista de primeira linha vai desaparecer por completo. Portanto, vai ser substituído por agentes. Portanto, aquele tipo de analista que faz aquela triagem, aquela classificação e que segue playbooks que já estão feitos com base na maturidade dos use cases que nós temos, vai desaparecer e vai ser substituído por agentes. No fundo, para um perfil muito mais SecDevOps. Sim, exatamente. Portanto, o perfil do analista vai ser um perfil híbrido. E que parte do trabalho vai ser continuar, efetivamente, a investigar ameaças mais complexas e mais complicadas, mas outra parte do trabalho vai ser auditar, por assim dizer, o trabalho que vai ser feito por agentes da AI
e melhorar e treinar esses agentes no sentido de estarem mais adaptados à realidade e à infraestrutura que vão proteger. Essa é a minha visão. E voltando, no fundo, ao exemplo da vossa abordagem 360, infelizmente isso não acontece na maioria das organizações. E, portanto, aqui a questão que se me põe é que quais é que são os erros mais comuns que as empresas ou as organizações cometem quando definem as suas estratégias de defesa perante a diversidade das ameaças atuais e das que se perspectivam no curto prazo. Conheces a expressão começar a casa pelo telhado? Isso normalmente, para mim, é um dos principais erros que surgem. E ou seja, é aquilo que se vê, por vezes, são clientes a quererem avançar para soluções já muito mais sofisticadas sem terem os fundamentais resolvidos dentro de casa. Olha, vou dar-te um exemplo prático. Nós tivemos um cliente há pouco tempo que estava à procura de um serviço de gestão de vulnerabilidades, e muito bem, não é? Faz parte também. Bem, no entanto, e temos sempre estas conversas, eu normalmente quando abordo um cliente tento saber qual é o estado de maturidade que ele tem em termos de cibersegurança e o que é que ele já tem dentro de casa. E chegamos à conclusão que ele nem sequer tinha proteção de e-mail ainda, não é? E depois às vezes é difícil tu tentar explicar que é importante efetivamente a gestão de vulnerabilidades, mas mais importante ou mais prioritário é se calhar proteger o vetor de ataque que ainda é mais utilizado hoje em dia, não é? Proteger o seu e-mail. Portanto, eu acho que esse é o principal erro, mas há outro também que acho que ainda é mais premente, que é muitas vezes as pessoas não tirarem o maior partido dos controles que já têm atualmente implementados. Não é? Alguém que tenha 2 níveis de firewall, mas vai lá rever as regras tipo uma vez por ano, ou alguém que tenha uma gestão de backups, mas que nem sequer faz um teste anual para garantir que tem lá os dados, e se ele precisar dele tem lá os dados disponíveis, para mim não faz sentido, e leva-me um bocadinho ao ponto do que é a maturidade cibernética. Muitas vezes acho que há esta confusão de eu tenho uma série de ferramentas, tenho uma série de plataformas, eu estou protegido, tenho uma maturidade bestial. Mas para mim, a maturidade não se mede pela quantidade de controles que temos implementados. A maturidade mede-se pelo que é que nós fazemos com esse controle. No sentido de garantir que os controles que eu tenho dentro de casa são geridos, são auditados e são melhorados a todo o tempo. E acho que são estes erros que ocorrem. Portanto, às vezes tentar pôr a carroça à frente dos bois, que está ligado se calhar a uma falta de maturidade das organizações, e depois fazer investimentos muito grandes, muito avultados às vezes, porque nós sabemos que estas plataformas não são baratas, e não conseguir tirar o maior partido das mesmas. Referiu aí um exemplo do serviço de proteção do e-mail. Ao longo dos anos, e tendo já alguma experiência, vemos ainda assim que esse serviço não é perfeito. Portanto, temos muitas situações em que mensagens que não têm nada de problemático são filtradas ou bloqueadas. Sim. Ou colocadas em quarentena, e depois ainda vemos passar algumas pelo meio dos filtros, que no fundo quando vamos ler aquilo é de bradar aos céus. Portanto, verdade. Portanto, talvez com alguma aplicação de mais machine learning, mais inteligência artificial, sim, se consiga melhorar, mas pronto, é no fundo esperar pelo melhor, porque esse vetor continua de facto a ser eu por acaso pensava, eu li o relatório da Red Canary relativamente ao ano passado, e pensava que já iria ser ultrapassado pelas redes sociais, que tem-se vindo muito agora, tem sido um vetor muito utilizado, mas efetivamente o e-mail ainda foi o mais utilizado. Mas pronto, tal como disseste, infelizmente
em segurança não há perfeição, não é? E não há balas de prata. E quem diz que existem balas de prata, temos que ter algum cuidado. Está a vender banha da cobra. Exatamente, é isso mesmo. E voltando aqui à questão das arquiteturas, pode partilhar um exemplo connosco em que uma arquitetura de segurança bem delineada tenha evitado uma situação crítica? Assim, temos assistido no nosso país, nos últimos anos, a algumas situações críticas, com perda de informação, com filtração de informação, mas se calhar fala-se pouco dos casos bem-sucedidos, não é? Sim, ou praticamente nunca se fala, não é? Nós tivemos uma situação há sensivelmente um ano, também um cliente que contratou-nos o serviço de gestão de eventos e resposta a incidentes de segurança. Era um cliente também, como te falei há pouco, um cliente com 2 níveis de firewalls, com a proteção a nível do email, com a proteção a nível do endpoint. Pegámos nesse cliente, fizemos o nosso setup e normalmente, neste tipo de serviço, é aquilo que eu digo, o serviço que nós temos não é ter um analista que monta um CM ou monta um XDR, monta uma plataforma e começa a ver incidentes e responde aos incidentes ou analisa os alertas. Portanto, o que nós fazemos sempre é desde que o cliente nos permite, porque há clientes que não nos permitem fazer, o que nós tentamos fazer sempre é fazer um mini assessment àquilo que ele lá tem. E o que chegámos à conclusão foi aquilo que eu falei há pouco. Regras de firewall não eram mexidas desde que aquilo foi implementado. A proteção de e-mail... Acontece muito, infelizmente. A proteção do e-mail estava em audito, portanto aquilo estava a servir de relay e não estava a proteger nada também. E os endpoints, praticamente 80% dos endpoints desatualizados e outros 20% que nem sequer tinham lá o agente instalado. Obviamente, este tipo de trabalho não se faz em 2 semanas. Isto é um trabalho contínuo, portanto, o primeiro trabalho a fazer, além de estar a monitorizar o cliente, é do nosso interesse. Se este serviço serve para proteger o cliente, é do nosso interesse de fazer aquela tal coisa, tirar o maior partido dos controles que já temos. E depois, quando estávamos a monitorizar o cliente, detectámos, ainda me lembro, foi numa manhã, onde tivemos um alerta de um comportamento anómalo num dos servidores, portanto, houve um pico ali de alertas, portanto, algo que saiu fora do padrão, e quando começámos a analisar, vimos efetivamente ou seja, identificámos a conta que estava a fazer aquilo. Depois dos contactos chegámos à conclusão que aquilo era uma conta de um subcontratado que fazia a gestão das bases de dados do cliente e que a conta tinha sido comprometida. Ou seja, foi detectado naquela altura, conseguimos mitigar, conseguimos resolver o problema, que provavelmente iria ser algo bastante sério. E o que é que saiu disto? Portanto, tem que haver lessons learned e faz parte deste tipo de serviço também de ser recomendações ao cliente com base no histórico e com base naquilo que nós observamos. E o cliente neste momento ainda levou algum tempo para ser aprovado, mas neste momento está a instalar uma solução de duplo fator de autenticação, que é efetivamente aquele segundo nível de controle quando passa ao primeiro, quando já houve alguém que caiu no esquema de phishing. Também, mais uma vez, não são à prova de bala, mas ajudam bastante. Mas ajudam. Tocou há pouco na questão de que, no fundo, todos os clientes são diferentes, não é? Portanto, todas as organizações são diferentes e umas têm uma abordagem mais cooperativa, menos cooperativa, e até com os próprios integradores. Portanto, isso leva a que, no fundo, para vocês, cada cliente, cada organização necessita de uma abordagem verdadeiramente personalizada, individualizada, ou muitas vezes é possível aplicar o mesmo tipo de script ao... É assim, eu vou falar da parte que eu conheço melhor, que é a parte dos serviços geridos, não é? E na parte dos serviços geridos, se tu quiseres ter escala e conseguires ter um preço competitivo no mercado, tem que haver uma baseline. Portanto, nós temos uma baseline que está definida, que foi testada diversas vezes, e serve praticamente para todos os clientes. E a baseline, basicamente, são controlos que nós achamos que são fundamentais para conseguirmos ter a visibilidade para conseguir entregar o serviço. Okay? Portanto, se o cliente não o tiver, é aplicada essa baseline. Se o cliente já tiver alguns desses controlos, tentamos integrar os controlos que o cliente já tem dentro do serviço de monitorização. E depois, havendo esta baseline, foi aquilo que disseste. Portanto, não há clientes iguais. Portanto, o que nós tentamos fazer é
adaptar efetivamente o serviço que nós entregamos às necessidades do cliente. Porque eu há bocadinho falei que aquilo que nós entregamos não é meramente analisar alertas e fazer reporting ao cliente. A forma como a WarpCom encara os seus serviços geridos é, a partir do momento em que um cliente assina o contrato connosco, vê automaticamente a sua equipa alargada com os nossos especialistas. Portanto, eu acho que a grande vantagem deste serviço é o facto de nós estarmos próximos. Portanto, todos os serviços que nós temos são entregues por analistas nossos, em português, em Portugal, e são instruídos efetivamente para vestir a camisola do cliente, para conhecer a realidade do cliente e adaptar depois as defesas à realidade do cliente, com as tais recomendações, e podemos fazer isso utilizando algo que o cliente já tenha, ou então aconselhar o cliente e tentar priorizar os investimentos no sentido de aumentar a resiliência da infraestrutura a possíveis ataques. E de que forma é que a vossa rede de parceiros tecnológicos, portanto, trabalham com diversos fabricantes, portanto, é do conhecimento público, de que forma é que essa rede de parceiros contribui para tornar a oferta de cibersegurança, a vossa oferta de cibersegurança mais robusta? Portanto, nós, como disseste, nós trabalhamos com os principais players de mercado e temos certificações com os principais players de mercado, e como eu tenho falado ao longo desta entrevista, nós, em termos de serviços, não vendemos tecnologia. Ou seja, o meu objetivo não é dizer que eu vendo tecnologia. Eu vendo um serviço para colmatar uma lacuna, um problema que o cliente possa ter, para o qual eu necessito de tecnologia para o conseguir entregar. Okay? Portanto, para nós, além da tecnologia ser boa, é importantíssimo que o parceiro tecnológico partilhe também a nossa visão. Portanto, partilhe esta nossa visão de o valor que o nosso serviço tem é aquilo que nós colocamos on top da tecnologia. E felizmente tem funcionado muito bem. Portanto, temos a sorte de, e aqui vou ser se calhar um bocadinho ambicioso demais, portanto, temos a sorte de poder contar com os melhores parceiros tecnológicos do mundo, para entregar os melhores serviços do mundo e com parceiros que partilham a nossa também visão. Compreendem a vossa abordagem. Exatamente, eu acho que é importantíssima essa parte. E cada vez estamos a shiftar mais para esta parte dos serviços. Conselhos daria a uma empresa, a uma organização que está agora a iniciar o desenvolvimento de uma estratégia de cibersegurança? A primeira, se chegaram até aqui, já a ouvir este podcast, não começam do zero, não é? Diria eu. Mas basicamente acho que o conselho é simples. Não vale a pena inventar a roda. Não vale a pena começar do zero. Portanto, já há tanto trabalho feito por tanta gente. Portanto, das duas, uma, ou conseguem contratar alguém que já tenha passado por estas dores, ou então o meu conselho é há muitos integradores aí com muito know-how, com muito conhecimento, peçam ajuda e não tentem fazer as coisas do zero. E não comecem a casa pelo telhado, principalmente. Muito obrigado, Fred. Falta apenas a pergunta que dá nome a este podcast. Portanto, a última pergunta é se podia partilhar connosco a sua password. Não. Bem, eu aliás... Eu estou a tentar conseguir não saber nenhuma das minhas passwords, não é? Ainda sei a minha password por acaso sei duas, é a password do domínio e a password do gestor de passwords. De resto, não sei nenhuma password. Okay. E aconselho toda a gente a não saber as suas passwords. Muito obrigado, Fred. Obrigado, Carlos, foi um prazer. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve. Obrigado por nos ouvir. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.